todo o futuro de publicidade ele passa por retail media. Não existe mais assim você pensar em futuros de mídia, de publicidade, de questões de visibilidade, sem você considerar retail media, sem você colocar o varejo na sala, sem você colocar esses dados de compra na sala. Seja dados para você segmentar, sejam dados para você, enfim, analisar uma campanha. A jornada do consumidor mudou. Se você não considerar esses pontos de contato ali, você vai perder o consumidor numa jornada que não é mais, ela não é mais linear, né? Então, a gente já colapsou esse funil já há algum tempo. Este podcast tem o patrocínio da Mega Mídia, especialista em potencializar resultados com inteligência no ponto de venda. Se a sua empresa quer transformar o varejo em um canal de mídia lucrativo com estratégia, execução e resultado, vale conhecer a Mega Mídia. Especialista em trade marketing, retail media, a Mega também entrega soluções como digital signage, rádio indoor e ativações que fazem um ponto de venda vender de verdade. Eu sou o Eric Mourão e esse é um episódio muito especial, um episódio crossover do Retail Media FCcast com o Tomorrowcast. Hoje a gente está aqui com todo o time do Institute for Tomorrow, Camilo Barros, Camila Tabaque e João Batista, direto de Lisboa. Então, vamos começar esse papo, que a gente vai falar muita coisa sobre ampliar nossa visão, vamos falar muito de futuro, vamos falar de visões. Eles estão em vários eventos, estão fazendo muitas consultorias. Prazer estar com vocês. Primeiro as damas, Camila. Prazer. Queria que você se apresentasse. Camila, quem é você na fila do Quem pão? sou na fila do pão? Então, uma coisa interessante, né? A gente brinca disso internamente, mas eu sou, não oficialmente, porque nasci oficialmente no interior de São Paulo, mas eu sou sul-mato-grossense, vim para São Paulo estudar, e aí por aqui fiquei, mas sou uma apaixonada e curiosa por ajudar as pessoas e as empresas nos próximos passos. E aí, a gente até estava falando sobre isso, eu falei que talvez minha definição é diferente um pouco da do Camilo e até a do João. Eu sou uma dessas curiosas dentro da minha trajetória inteira de empresas e trabalho e dentro do Instituto, e entender o que aflige ali o cliente, as empresas, e achar caminhos e pessoas que ajudem a solucionar isso. E daí sócia do Instituto e fundadora de uma startup de saúde mental e bem-estar. Legal. Vamos Atravessar o oceano? atravessar o oceano. Quem é você na fila do pão, João? Para já o meu pão aqui português é ótimo, não é? Não é assim um pão chamado à carcaça. Mas o que é o João? O João é uma pessoa apaixonada por ideias, trabalhou em criatividade em agências muito tempo, mas sentiu que a determinada altura queria ser da esfera da comunicação e fundou o Instituto. Pelo caminho, é uma pessoa com muita sorte porque conseguiu convencer dois sócios que estão aí na sua frente. São dois malucos a aturar aqui esta bipolaridade que é trabalhar em inovação e ter a mesma ambição. E, portanto, esta paixão, tenho a sorte de trabalhar esta paixão diariamente. Basicamente, assim, muito brevemente, é esse que é o João. Para fechar aqui o lado Tomorrowcast da fila do pão, a gente fala que a fila do pão é aquela que não está no LinkedIn, né? Camilo é um apaixonado por aprender. Eu falo que se eu não aprender alguma coisa naquele dia que eu acordei ali, aquele dia não existiu para mim. Então, eu adoro ser ignorante em um monte de coisas para poder buscar, e isso é o que nos move também. Jogando para o LinkedIn é o que nos move. Sou pai de uma menina que todo o propósito que a gente tem de construção é para que tenha um futuro melhor para ela dentro do que a gente faz. Tem uma parceira que também é publicitária, né? Meu background é de publicidade, muitos anos dentro de agência e tudo. Eu desisti do olhar da publicidade tradicional, fui buscar na tecnologia essa forma de como olhar para o futuro, mas eu brinco que em casa eu tenho uma publicitária raiz ali que para fazer esse contraponto da ambidestria, né? De olhar para o futuro, mas também olhar aqui no que a gente tem no presente. E maior prazer estar aqui, cara, fazendo essa loucura da gente fazer coisas juntos aqui. Eu posso cometer a indelicadeza de falar que teu
teu piloto foi feito com a gente, assim, ou não? Você pode, não é indelicadeza, você só roubou a mesma parte do agradecimento, mas pode fazer, pode fazer. Bom, você conta a história fica para você contar. Mas a gente precisa também, então, de fazer a pergunta, né, Camila? Pois é. Para que... Para ser agora do outro lado, quem é o Érico da fila do pão? Bom, cara, assim, engraçado porque esses dias eu fui no supermercado e fui na padaria com meu filho e eu só consegui convencer ele se eu fosse vestido de Homem-Aranha. E eu fui no supermercado fantasiado de Homem-Aranha. Eu fiquei pensando, se um dia eu for no Tomorrowcast, eu preciso contar essa história. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou o Homem-Aranha. Porque meu filho, eu tenho 2 filhos, né? Uma menina de 5, um menino de 3, e o menino de 3, ele só quer saber de super-heróis. Eu também tô revivendo muita coisa de super-herói, enfim, tenho 2 filhos, eu moro em Curitiba, eu sou um paulistano. Há 5 anos e meio atrás, eu estava aqui trabalhando e veio uma proposta para ir para Curitiba e eu acabei indo. É uma cidade muito legal para ter filhos, meus pais também foram, sou filho único, eles também foram. E eu fico hoje nessa ponte aérea, há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás, o tema Retail Media apareceu e aí eu dei all-in, assim, eu comecei a me envolvi bastante e foi um tema que eu acreditei muito. Falei, cara, isso realmente é disruptivo, isso é grande, isso vai influenciar muito no nosso cotidiano. Eu tive assim, algumas pessoas muito especiais, e uma pessoa muito especial foi você, Camilo, que você falou, faça o podcast, né, você deu muita moral, você abriu o estúdio, né? Pô, isso foi muito importante, assim, muito importante mesmo. O podcast está bem representativo, assim, no segmento e, pô, tenho que ser grato à tua confiança, enfim, a tua abertura de portas e tudo mais. A gente passou por isso também. A Camila também convenceu a gente de fazer um podcast. E acho, cara, a gente tem um papel que, como produtor de conteúdo, né, seja você com a sua temática de retail media, a gente, uma temática talvez até mais ampla, porque a gente fala de tudo que está movendo ali em termos de futuros, né, dentro dessa construção. E a gente já está há algum tempo nessa estrada, produzindo conteúdo, mas acho que o maior propósito que a gente tem é da gente democratizar essas conversas. E o Tomorrowcast, ele nasce justamente da nossa impossibilidade de continuar fazendo conversas no momento da pandemia. Então, a primeira semana da pandemia não foi uma coisa assim, a gente não sabe o que fazer agora e tal. A gente promove muitas conversas, né? A gente tem uma coisa de que a gente é uma comunidade e tudo. A gente já é remoto, né? A gente já nasceu remoto, porque a gente está aqui no Brasil, o João lá em Lisboa, e então a gente já tinha essa coisa da sincronicidade por plataforma, né, e tal. Pô, se a gente já tem tudo isso aqui, por que que a gente não aproveita esse momento de levar alguma coisa dentro das nossas conversas? E a gente começou o Tomorrowcast debatendo notícias, assim, a gente debatia notícias na pandemia sobre alguma coisa inovadora com o papel de que a gente estava levando uma conversa nova, assim, e tal. Aí depois começaram os Insight Talks, trazendo as pessoas e tal. Então, na verdade, acho que quando eu te recomendei fazer um podcast, acho que eu sentia que o mercado precisava do teu letramento em relação a retail media, em relação a todo o teu background ali, para poder democratizar essa conversa, trazer mais gente, né? E estamos aqui, a gente é um refém apaixonado pelos microfones aqui, né? Pois é, a gente fala que agora com câmera tá mais complexo esse processo, mas um dia a gente chega lá. É só você fazer, não pensar que vai ficar gravado e não assistir depois. Esse isso, é o é segredo, fácil, é o simples. segredo. E às vezes raramente eu revejo, né? E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que de tudo, assim, de muito que vocês falaram, assim, eu fui me identificando com muita coisa. Mas uma delas que, assim, quando você falou de letramento, né? Eu vou sempre com a busca para entender. Eu não sou uma pessoa... Às vezes as pessoas falam, poxa, Eric, você é um especialista em retail media, eu quero saber a tua opinião. Eu tenho minha opinião, óbvio que eu tenho, mas muitas vezes eu estou muito mais querendo ouvir e saber o que está acontecendo. Porque às vezes a minha opinião... Sei lá, eu não sou apaixonado pela minha opinião, eu não sou um ditador de regras, né? Eu acho que o retail media deve ser assim, ou tem as questões polêmicas, né? Seja lá se é full funnel, se é fundo de funil, ou se é trade marketing, sei lá, essas polêmicas ao redor.
E eu não busco ter assim é assim, ponto final, e vou defender isso no debate, sabe? Não, eu tenho muito mais interesse em ouvir, e é muito mais legal ouvir do que falar. Até uma vez eu teve um episódio com a Dani Rabif que ela falou: E você, o que você acha? Eu não tô aqui pra achar nada. Tipo, oi. Sei lá, eu acho alguma coisa, mas é muito legal essa posição de perguntar, né? Acho que o podcast dá essa possibilidade de você perguntar. Ele é uma fonte de insight muito grande, né? A gente não tô, quer dizer, tô porque tá aqui do lado o meu caderninho, mas que agora com a câmera, gente, tá ficando complexo isso aqui. Antigamente eu ficava com o caderninho ali do lado, cheio de insight, ia tirando um monte de insight nas conversas. Porque é isso, né? Ele serve tanto pra gente, quanto para os nossos clientes, quanto para nossa comunidade, para todas as relações. Então, e cada um que escuta, dependendo do seu repertório, tem um insight diferente, né? Que normalmente você precisa buscar uma reunião, e aí dentro da reunião, normalmente você conversa sobre um assunto específico, né? Você tem ali uma pauta que você quer colocar na reunião. Aqui não, né? A gente tá mais para escutar opiniões e escutar pensamentos, e acho que isso permite uma coisa que normalmente a gente só tem acesso nos festivais, que é insights, que é saber opiniões, saber pensamentos, encontrar ali informações, que tá no dia a dia de todo mundo que trabalha no segmento. Ela tem insights o tempo inteiro sobre o mercado. Quando você não tá no segmento, e isso é o bom nosso, assim, né? Que a gente trabalha acaba conversando com pessoas de todos os nichos, de vários setores diferentes, permite que a gente transite muito dentro de insights que estão ali no repertório amplo. Cara, nunca pensei que minha voz ia ser reconhecida em algum lugar, assim, e da gente trazer conversas, né? A gente tem um público hoje super qualificado ali, a gente falar com o C-Level e o cara falar, cara, eu corro escutando vocês, sabe? Assim, cara, prazer pra gente entrar nessas conversas e tudo. E acho que a gente vai cumprindo o nosso papel, né, aqui. Eu já recebi feedbacks assim de tipo, eu te escuto, nossa, é muito prazeroso, né? Acho que é muito, muito legal. Você pensar que você faz um negócio que, sei lá, às vezes você vê umas métricas lá, sei lá, subiu, desceu, enfim, esse episódio foi melhor, foi pior. Mas de repente vem uma pessoa e fala assim, nossa, eu vi aquele teu episódio, achei muito legal. E quando você faz um episódio que sai legal, você fala, nossa, esse episódio saiu legal, você sai contente, é muito prazeroso. Cara, mas acho que mais do que a métrica, né? A gente olha muito pouco até pra métrica, assim, porque a métrica da plataforma, ela te diz muito pouco, né? Se você não... Hoje tem inteligência artificial, tem um monte de coisa ali para construir, mas o que a gente gosta é do que a gente gerou de conexão e no fim do dia que a gente gerou de negócios, cara. Muito negócio E nasceu... não nosso, né? Assim, não nosso. Não negócio para nós, né? Muita gente se conectou em negócios através do Tomorrowcast, através do Instituto, mais ainda, mas no próprio Tomorrowcast, empresas que a gente levou para Portugal, empresas de Portugal que a gente trouxe para o Brasil, através da gravação do podcast, através da conversa que a gente está fazendo, do que a gente está construindo. Gente que passou por aqui e estava numa empresa e voltou e está em outra empresa e lembra da conversa até hoje, né? A gente tem um exemplo, cara, chave, assim, a gente nasceu num Web Summit. Dessa coisa, o que a gente vai fazer, né? Então a gente nasceu numa relação com o Web Summit. Foi o primeiro, assim, pós-pandemia, foi o primeiro evento que rolou, né? Assim, oficialmente que abriu as portas e teve pessoas físicas. E hoje, cara, o Ricardo, que foi a primeira pessoa do Web Summit que a gente entrevistou, hoje ele é o head do ecossistema de startup e comunidade do Web Summit, né? Então a gente viu trajetórias crescendo, a gente viu startups que vieram aqui contar a ideia e hoje estão super posicionadas e, tipo, em mercados que nada tradicionais, né? A gente teve aqui, sei lá, proteína da mosca soldado, coisas que surgiram. Depois a gente fez todo o processo de aceleração. Estiveram em Portugal com a gente, né, João? Acho que o João deve ter uma perspectiva que é até diferente, assim, né? Porque a relação é diferente também. O João olha por outra tela lá, ele fica na tela, ele olha por outra tela. Isso é um desafio nosso aqui também, que a gente tem o João na tela sempre. Né? Na tela e no futuro, estou 4 horas à frente, não é?
Portanto, dá para ter assim essa noção, mas é muito engraçado porque isso acontece e o boom do podcast e os rituais das pessoas, como a forma de como as pessoas consomem informação, realmente mudou. E nós começámos lá atrás porque na brincadeira, já que estamos a falar, vamos gravar, vamos ver se alguém escuta, e criámos um monstro que nos obriga também a moldar a nossa própria empresa, a nossa própria forma de trabalhar e a pensar neste mundo novo, ou seja, é o nosso podcast, o nosso Tomorrowcast, obriga-nos a inovar e obriga-nos a ser inovadores naquilo que fazemos, porque todos os dias temos que pensar o que é que leva as pessoas a ouvir estes três malucos aqui. Quer dizer, que eu às vezes não me consigo ouvir a mim próprio, portanto, o que é que faz uma pessoa escutar aquilo que eu digo? Mas pronto, acho que tem sido divertido. No final do dia é isso que importa e é isso que me faz feliz. Mas eu queria explicar o que é o Institute for Tomorrow, né? O que vocês estão fazendo, né? Eu sei que tem vários formatos, né? E aí eu queria... Acho que cada um pode contar... Cada um conta o seu. Cada um conta o seu. É justo, né, cara? Você sozinho no seu desafio, a gente aqui se divide em 3. E dando um spoiler aqui, tá chegando o quarto elemento, hein? A gente tá aí no Fantastic Four, estamos chegando no quarto elemento. O Instituto, basicamente, ele é uma plataforma onde a gente discute futuros, a gente tem aqui uma especialização em olhar para desenhos de futuros, né? Então, para a gente, futuro ele não é singular, a gente não está falando de vamos olhar para o futuro. Não é aquela questão da aposta, da adivinhação, do que tem ali. A gente desenha cenários e estar pronto para todos esses cenários. Basicamente é isso. A gente aprende todo dia e a gente está olhando muito lá na borda. O nosso radar está muito distante daquele espectro que é o provável, sabe? O previsível ali. A gente está sempre indo ou para onde a gente deseja ou para cenários diversos, da onde a gente está construindo ali. E para isso a gente tem basicamente 4, agora 5 frentes de trabalho. Uma, a gente atua com empresas em trilhas de inovação, olhando para essa construção de futuros, né? A gente auxilia empresas a se prepararem para esses cenários. E aí vem muito do mapeamento desses cenários, quanto também do como caminhar diante desses cenários, né? Na falta de uma palavra melhor, é uma consultoria. É um trabalho que a gente faz. A gente não gosta da palavra consultoria, porque consultoria parece muito atendimento de pronto-socorro, né? Você vai lá, tô com dor de cabeça e não sei o que tal, toma aqui um Tilenol e você vai embora. E você não sabe se a pessoa tomou ou não o Tilenol, ela só vai voltar lá se a dor de cabeça continuar. No nosso caso, a gente está depois, né? A gente está no acompanhamento, é quase psicológico, um tratamento psicológico com a gente ali, terapia. A gente tem uma segunda vertical, que é uma vertical de experiências, aonde você já teve com a gente ali numa missão ao South by Southwest, né? A gente cobre ali os principais eventos de inovação, levando executivos e fazendo um trabalho de aprendizado. E aí tem uma série de tipos de missões, né? Tem a missão proprietária nossa, esse ano a gente vai à China com uma missão proprietária, tem clientes que nos contratam para fazer suas missões próprias, né? A Visa, por exemplo, através da Dream Factory, é um cliente hoje que a gente repetidamente ali, ano a ano, a gente tem levado eles e executivos para descobrir coisa nova e tal, a partir da nossa ótica, do nosso olhar. Aqui a gente tem eventos proprietários como Creators, que é um evento de letramento da Creator Economy, enfim, várias coisas que estão nessa vertical. A gente tem uma vertical de conteúdo que não nasceu com podcast, a gente nasceu fazendo report de tendências, né? Olhando para as tendências e olhando para os eventos, né? Fazendo uma sumarização ali dos eventos e fazendo uma divulgação de tudo isso. Depois, com essa coisa de excesso de conteúdo e tal, a gente partiu para artigos, papers e afins, e que desemboca no podcast, que é um pouco do vocal de tudo isso, do que a gente traz. A gente deixou de ter, por exemplo, um site corporativo e virou uma plataforma de conteúdo. Então, tudo que a gente fala tem na nossa plataforma também ali. A gente tem sempre esse olhar, né, de produzir muito conteúdo. E tudo isso desemboca numa quarta vertical, onde a gente tem uma vertical de educação. E aí é uma coisa que a gente olha com bastante carinho, com bastante propósito, que é onde estão as nossas masterclasses, é onde estão os workshops. A gente tem uma parceria com
com a Questo No, onde a gente trabalha a metodologia Job to be Done para várias empresas e através de um olhar ali que a gente desenvolveu bem particular. A gente tem as masterclasses em diversas frentes de aplicação de IA, saúde mental, a gente tem uma série de Creator Economy, tudo. E, recentemente, a gente tem uma parceria com o Medtech, que é a Joco, onde a gente desenvolve gamificação do processo de aprendizado a partir do nosso conteúdo e da tecnologia da Joco. E aí é muito legal porque a gente fala a partir do design conversacional, né, ajustando esse design conversacional, a gente fala desde criança de escola pública, no Rio de Janeiro, por exemplo, no terceiro ano agora, até com o governo de Portugal ali, a Câmara Municipal de Lisboa, onde a gente faz reskilling, upskilling para recolocação de mercado, olhando para 35 mais, falando de novas habilidades e tudo. E acabou virando uma spin-off ali da Quinta Vertical, e talvez por conta disso, um spoiler aqui do Quarto Elemento, a gente vem trabalhando muito sobre repertório e reputação, que a gente começou fazendo isso dentro das trilhas, né, para as empresas, e hoje virou um produto para executivos. Então a gente trabalha muito nessa coisa de trazer o letramento do executivo para temáticas de futuros, e aí tem todo um arsenal de ferramentas ali que a gente trabalha, e que agora, com os novos olhares ali, a gente vem trabalhando bastante para Generative Engine Optimization para marcas. A GEO vem para substituir o SEO do Google, onde a gente deixa de ser encontrado da forma que a gente quer ser encontrado por uma estratégia algorítmica, por busca de palavras, e você precisa ter repertório e você precisa ter reputação para que você seja encontrado na busca generativa, né? A gente está deixando cada vez mais de buscar no Google para poder buscar no ChatGPT, por exemplo, né? E o ChatGPT, quando você busca, a resposta não é da empresa, a resposta vem de plataformas abertas, né? Então a gente tem trabalhado muito isso para as empresas ali e afins. A gente pode falar bastante sobre busca, né? Acho que a questão da busca aqui do meu lado também tem bastante vai coisa. impactar. Vai impactar. Mas, depois de falar, impactou. depois de tanta coisa que tem aqui debaixo do guarda-chuva do Instituto, e é muito legal, porque quando o João funda lá o Instituto, provavelmente a gente não era isso, né? A gente não estava olhando para isso, mas a Camila, ela tem uma coisa que toca bastante o nosso propósito, do porquê que a gente existe ali, que é que nada disso aqui que é tático, a gente está na vertical, nossos produtos são esses, é a consequência de tudo isso, né? Assim, o meu relógio ele mede também curiosidade, e ele tá, tipo, apitando aqui. Eu tô muito curioso, porque tem muita coisa que eu quero perguntar. Eu quero perguntar dos reports, o que está saindo de mais quente nos reports, quero saber das missões que estão rolando, que eu tenho muita coisa que eu tô curiosidade A gente tá alta. quer saber de você. Pois é. João, você tem alguma coisa aí para contar antes de eu resolver? Porque assim, isso, eu faço uma linha e falo, vrá. Só para dizer que tenho muita sorte, porque vocês arrumam a casa como ninguém, e eu cada vez mais percebo que sou quem desarrumo, não é? Portanto, acho fabuloso, acho que é isso, que acho que finalmente Camilo percebeu o que é que nós fazemos, obrigado. Mas agora, fora de brincadeiras, nós gostamos de provocar o futuro, basicamente é isso, e para provocar futuros precisamos de boas conversas e boas pessoas ao nosso lado para ter essas boas provocações, quer sejam no universo digital, quer sejam em missões, em imersões e por aí fora. E estamos sempre a também tentar nos reinventar, e chegar aqui não foi fácil. Sou muito curioso pelos próximos anos e muito contente por o que está a acontecer neste momento. A gente trabalha muito para a nossa comunidade, assim, né? Para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu acho que é uma característica de nós três, que a gente gosta muito de pessoas, e a gente gosta muito de ajudar as pessoas nas suas trajetórias de negócio. Sejam elas nas suas carreiras e nos seus desafios frente às suas carreiras, né? O que eu preciso trazer agora de resultado, o que eu preciso construir, quanto nas próprias empresas, os desafios de negócio em si. E a partir disso, a gente foi, na verdade, entendendo essas dores e estruturando o que atendia essas dores. E aí, isso foi segmentando em vários produtos, desde capacitação, educação, jornadas. Mas o que a gente busca é muito isso, entender quais são as dores de quem está próximo de nós e resolvendo isso. O que acontece é que
isso naturalmente vai fomentando muito um ecossistema, porque quando eu tenho pessoas que têm dores, tem sempre alguém que resolve essa dor. E aí, a partir do momento que a gente consegue identificar qual é a dor e tentar achar quem resolve, eu consigo formando um ecossistema onde as relações são muito valiosas entre si. E no final é isso, assim, o nosso papel nessa, como diz o João, isso a gente tentando organizar, a gente tem produtos para isso, mas o nosso papel nessa jornada é entender quais são os objetivos de negócio e trazer soluções para as empresas e para as pessoas. Sabe o que eu queria? Um exemplo de tangibilizar um pouco de como uma empresa chega enfim, ela pode chegar de vários caminhos, mas enfim, quando ela chega com um produto, como é que vocês ajudam? Eu queria assim, tangibilizar um pouco para as pessoas. Tem gente lá assistindo, pô, eu sou executivo de uma empresa, eu sou empreendedor, eu sou o founder e eu. Tá, mas. O que esses caras fazem? Onde tá o. Eu quero ser um future proof aqui. Cara, a gente tem diversas frentes de portas, né, de entrada. Então, uma super tradicional é essa aqui, as pessoas ouvirem ou estarem numa palestra que um de nós está, ou num workshop, alguma coisa ali de um terceiro, e falar, cara, eu preciso desse tema e buscar a gente para começar uma conversa ali. Por exemplo, essa história do DIO tem surgido muito dessa forma, é um assunto novo que surgiu recentemente por conta da inteligência artificial generativa e tudo. E vai assim, é quase que um boca a boca, né, da história, tudo. Imagino que todas essas coisas novas que vão surgindo de, sei lá, de buzzwords ou trends caem para vocês, né? Tipo, o AI, agora é o GO, agora a gente é muito realista, né? Mas a gente até agora no último report não tem, mas nos anteriores tem. A gente tinha uma Trendpedia, que era exatamente isso, era pegar quais são esses. Que era isso, cada festival, cada coisa que a gente vai, sempre tinha a palavra da vez, né? Que era metaverso, Web3, AI quando surgiu, sempre tinha as palavras, e a gente fazia uma Trendpedia que era exatamente colocar a palavra, explicar o que aquela palavra era. Com a nossa definição. Que eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, porque a gente tem a nossa ótica, assim, não que a nossa seja a verdade, mas a gente tem essa coisa de que a gente quer simplificar essa conversa. A gente podia fazer esse papo falando techniquez, mas se a gente falar techniquez, a gente vai falar só com a gente, né? Então, como é que a gente fala, como é que a gente faz essa tradução e faz essa conversa chegar mais longe para que a gente consiga falar com todo mundo, né? Para que a gente possa chegar ali. Então, tem a porta do podcast, que é a audiência escutando e tal. Tem a porta da dor da empresa, e que ela busca a gente ali como, puta, me ajuda aqui mesmo nessa temática, nessa linha ou nessa frente. E aí é o trabalho de construção de trilha. Cara, as missões pra gente são uma porta de entrada gigantesca, assim, porque a pessoa vai na missão meio que para ter um melhor aproveitamento do destino que ela está indo. Só que ela vê que conviver em comunidade e a troca que ela exerce ali é muito mais rica do que o próprio evento. Sim. E aí ela fala, cara, quero ficar com esses caras aqui. E aí esses caras não necessariamente somos nós. Esses caras é a comunidade. Então, assim, é muito louco porque a gente vê eles fazendo negócios ali e tal, e tratando, tem esse caminho. Então não tem muito uma regra, vou fazer isso e tal. É muito uma coisa consequência. O que acaba sendo interessante é que qualquer uma das portas que você entra, você vai ter uma construção para as outras portas, né? Então, uma coisa vai acabar virando consequência da outra, dessa... eu entrei por aqui, eu vou usar essa aqui e tal, e de uma maneira muito orgânica, muito natural, assim, do que a gente constrói. Por exemplo, né? Retail Media. Retail Media, acho que já surgiu aqui muitas vezes, né? A gente nunca falou especificamente sobre Retail Media, a gente não entende Retail Media, que bom que você está aqui. Eu até ia perguntar do Trendpedia, né? Como que tava o Retail Media? Apareceu, já apareceu, porque você acha que uns 2 anos atrás, né, quando começou essa coisa do Retail Media ali, tá todo mundo olhar como um futuro ali das coisas, uma nova receita, enfim, coisas que surgiam. NRF 2024. Que foi onde começou a surgir ali essa história. E aí a gente tem uma série de CMOs todo ano. E obviamente, né, cara, o CMO, ele tá olhando para isso. Então, sei lá, cara, você pegar
Cecília da Pepsi, com o Vitor da L'Oréal, Nath Calisto do Boticário, pô, todas as farmas, que já todo mundo olhava para retail media e estava trazendo essa conversa Que a gente como fala olhar de muito com o futuro. varejo, né? E aí, a partir disso, quando você vai falar de mídia, você acaba caindo em retail media de uma forma ou de outra, não tem como, né? Mas espera que eu vou devolver essa pergunta. isso. Você é o Eric Mourão, que tem um background ali de várias empresas e tal, e você empreendeu para fazer o Retail Media FC com uma iniciativa tua. O que tem no Retail Media FC, assim? Qual é essa característica? Ele é uma comunidade, ele é um podcast, ele tem outros produtos ali. Você atua consultivamente, se a gente precisar saber o que é Retail Media? Então, vamos lá. Então, eu visto dois chapéus, né? Porque também, além do Retail Media FC, eu também trabalho, eu trabalho para a TopSort, né? Que é uma plataforma. Sim, eu comecei o Retail Media FC antes da TopSort, e o Retail Media FC me abriu a porta para a TopSort, porque eu fui para primeira vez que eu resolvi cobrir um evento, né? Até dar algum texto, eu fui lá com um microfonezinho de lapela e entrevistei a founder da TopSort, ela gostou, e ela falou assim, não, a gente precisa de um cara desse e tal, tipo, e aí eu acabei indo para a TopSort. Então eu tenho essas duas coisas. Eu não vivo do Retail Media FC hoje, né? Eu tenho um patrocínio, eu tenho algumas empresas que apostam, que já, enfim, que já apostaram para convidar, para, enfim, para falar, para palestrar. Eu abriu a porta para eu fazer o curso da SPM de Retail Media junto com outros professores. Então, tem surgido outras oportunidades. E esse final de ano, eu tenho olhado muito para os eventos, por essa questão de comunidade mesmo, eu me espelho muito, assim, em vocês e no Evolve Commerce Club, que é uma comunidade global de profissionais de e-commerce. E, assim, acho que a monetização tá em fazer eventos, né, de conseguir juntar, trazer patrocínios, entregas mais sólidas para os anunciantes, sabe? Acho que o evento, ele é um negócio bem bacana. Eu não posso contar tudo aqui, mas eu tenho já Spoiler. Aqui a gente fala de futuros, então não adianta você não contar o futuro aqui. Então, mas assim, tem dois caminhos aqui, dois projetos para sair. Um evento para varejistas e um evento para marcas, tá? Que é basicamente essas duas coisas. O podcast, ele tá vindo numa formato novo também, que agora eu vou também gravar não só em estúdio, que eu tinha falado, assinado em pedra, que eu só ia gravar pessoalmente. E aí eu agora comecei a gravar à distância. Aí eu já postei um episódio que ficou bem legal, com o Pedro Diogo, da Sky, que ele tá em Londres, então ele pode te contar como que tá esse tema lá. E eu tenho vou fazer um spoiler, já que vocês querem tanto. Eu tô com o Andrew Lipsman já agendado e o Colin Lewis. Assim, o Colin Lewis e o Andrew Lipsman são, assim, os keynote speakers, né, dos grandes eventos, né? Mais na Europa o Colin Lewis e o Andrew mais nos Estados Unidos, assim, NRF, Shop Talk. Então, tem esses formatos. E, cara, a gente começou também, a gente já fez de várias formas, né? E a gente conversava entre nós, depois a gente começou os Inside Talks, que eram conversas com entrevistados, tipo aqui, que a gente está falando contigo e tudo. A gente foi para a cobertura dos eventos, que, tipo, todos os recordes nossos são nas coberturas de eventos, porque acho que a gente criou uma habilidade ali de fazer isso. E a gente começou agora a fazer essas entrevistas mais soltas, assim, né? A gente, no South by Southwest em Austin desse ano, o João entrevistou o cara que fundou o Google X, e falando sobre o cara número 1 de inovação do Google. E foi muito legal, assim, e tal. A gente agora, em Londres, a gente entrevistou o Ben Lam, da Colossal, falando sobre a desextinção e tudo. Mas você sabia, cara, que a gente recebe muito feedback, assim, que querem que a gente volte a falar entre a gente? Que tipo, a gente quer que... Porra, não tem mais vocês falando? Não, e era interessante porque, assim, o que a gente fazia, o que a gente ainda faz muito mais vinculado aos festivais, era contar para as pessoas, na verdade, isso, traduzir numa linguagem fácil de dia a dia,
as principais tendências que estavam vindo aí de festivais, de premiações, né, de relatórios, de A gente comentava todas aquelas listas, cara. A lista relatório da do Time, Google do de Google. tecnologia, enfim, era muito uma visão disso, assim, e que no nosso papel a gente acha que era muito legal, que faz tempo que a gente não faz, porque é isso, é traduzir uma coisa que às vezes é um techniquez para a galera que está no mercado aí, que precisa conseguir entender o que é esse monte de sopa de letrinhas que vem né, que vem desses relatórios, dos festivais, das coisas. Então, às vezes, o cara que te busca no Retail Media FC, ele te busca para ouvir o Eric falar sobre Retail Media também, sabe? Não é só com quem que o Eric tá falando. Sabe o que acontece muito comigo? É assim, a empresa chega, eu já fiz, enfim, várias coisas assim, eu tô muitas conversas com várias empresas, e aí eles chegam assim, olha, eu tive uma ideia em fazer tal produto, o que você acha? E aí eu chego e olho e falo assim, muitas vezes eu falo, eu sou mais crítico, né, assim, eu sou meio, ó, eu acho que aqui você vai encontrar alguns problemas, mas ó, se você reformular e reposicionar, aí tem futuro, porque você tem tais ativos e o mercado está demandando isso, então aí acaba ajudando e o cara fala, pô, legal, incrível. E eu tenho algumas empresas dos quais eu tenho muitas conversas, né? E aí acaba abrindo oportunidades de, enfim, de outros tipos de negócios, mas é muito legal, assim, chegar e falar, ó, isso que você quer fazer, já tem uma empresa que está fazendo, ou lá fora, ou isso não dá porque, sei lá, o mercado aqui é um pouco diferente, né? Aqui, sei lá, a Amazon não é tão líder, enfim, tem coisas assim que ajuda a ser, enfim, o consultor lá de... Vamos gerar negócios em caso prático aqui. João tá lá, ele vai falar pra gente agora, por exemplo, que a gente tem lá várias empresas que são referências. Quando tem lá o Web Summit, a gente vai visitar algumas empresas ali. Então, você tem uma Vorten para olhar a experiência de varejo dos caras, que é muito diferente de tudo o que tem, né? A gente falou esses dias numa outra série que a gente está fazendo aqui, que a gente coloca tipo a Finac como um fracasso aqui, lá ela é referência. Então você tem o varejo é muito diferente do que tem ali, mas você vê também pelo outro lado, por conta dos polos de educacionais ali, olhando muito para a tecnologia, você vê muita plataforma nascendo ali com o tamanho de protótipo que Portugal tem ali para as coisas e escalando, né? A gente tem falado com uma empresa que faz social commerce, treinando através da plataforma deles, força de vendas de loja para os caras se tornarem social sellers ali, vender sem Não, precisar ir eu vi, para isso. Isso é um negócio quentíssimo. Quem me acompanha no LinkedIn, eu até falei recentemente de employee, tem User Generated Content, Employee Generated Content, EJC, EJC. Que hoje já é 15% da força de trabalho da empresa produz conteúdo, né? Então, aí, ó, temos uma oportunidade. Retail Media FC em Portugal. Que a gente fala muito fica muito seduzido com a questão de tecnologia, né? Quando a gente fala de retail media. É porque vai para o digital, aí você começa a fazer trackings, aí você começa a ter todo esse tipo enfim, tudo aqueles que o e-commerce, né, que o digital te oferece, você fica seduzido aquilo. Mas às vezes falta a criatividade, né? Às vezes eu sinto que falta alguém que fala assim, poxa, mas tá bom, eu tenho todo esse mundo de dados, mas como é que eu faço com esse monte de receita? Eu não faço só um arroz e feijão, faço, sei lá, um risoto especial. E eu sinto que a gente ainda não está falando muito sobre isso, sabe? A gente está ainda muito discutindo algumas coisas, sei lá, meio básicas. Como vai ser a tecnologia? Vai ser o formato lá do produto patrocinado no site, que é onde concentra maior receita publicitária, tanta coisa para fazer em store, né? O tráfego de store tão grande, e se você olhar comparativamente é exatamente o oposto, né? É onde tem menos dinheiro, né? De verba publicitária. E eu sinto que assim é o grande momento para quem tiver criatividade, conseguir fazer coisas, porque tá um oceano azul, sabe? Você falou que você queria saber coisas nossas aqui, eu vou deixar uma provocação na mesa. A gente está olhando essa coisa de construir os reportes e tal, que é um papel nosso ali, né, do que a gente faz. A gente está olhando muito para a China, por conta de uma missão que a gente vai fazer à China esse ano, olhando
um entendimento nosso de que o futuro do varejo passa pela Creator Economy, falando de influent commerce, de content commerce, de social commerce, enfim. E a gente está indo lá para a China. A gente vai fazer um report, porque a gente tem alguns parceiros ali que fazem parte desse projeto, como E-Commerce Brasil, como a IEST, que faz relação entre Brasil e China, e o Pix, olhando para a Creator Economy. Eu queria trazer você com o Retail Media FC para a gente, no nosso report de futuro do varejo, trazer um olhar sobre o Retail Media, e obviamente a gente vai abranger ali bastante coisa, porque você mesmo fala que o Retail Media não é nada novo, não está nas tendências de futuro ali. Ele, na verdade, ele é um caminho que te traz resultado, mas já há algum tempo ali a gente está olhando para isso, né? Acho que talvez com a história do Omnichannel, a história de você poder se comunicar de forma mais aberta, o composto ali traz o Retail Media para a mesa. Bora fazer um report sobre o futuro do varejo que passa por tudo isso que a gente está falando aqui. E aí? Não, totalmente. A gente tem que fazer, porque né, a China, até você falou antes dessa missão da China, eu fiquei super empolgado. Mas o que acontece de tão interessante na China? Hoje, os números, né? Eu sou péssimo de números e gravar porcentagens e números, eu sempre esqueço, mas esse eu lembro bem. A penetração de retail media no Brasil, com a verba publicitária de mídia digital, não chega a 10%, tá? Sei lá, 7, 8, alguma coisa assim. Nos Estados Unidos está em 21%, na China está 40%. Caramba, é muito campo para crescer. Pensa assim, eu não sei se a gente vai chegar nos 40, de verdade, porque acho que a China, eles têm esse negócio do ecossistema, né? No mesmo lugar, no mesmo aplicativo, você tem tua finança, você tem o seu delivery de comida, você tem, enfim, o seu e-commerce, né? Onde você compra, o seu grocery e tudo. Então, acho que eles têm lá algumas questões ali que fazem essa penetração ser tão grande. Mas com certeza vai crescer, né? Não tenho dúvidas. E uma coisa que eu também não é um insight meu, mas é um insight do que eu acredito, que todo o futuro da mídia, todo o futuro de publicidade, ele passa por retail media. Não existe mais, assim, você pensar em futuros de mídia, de publicidade, de questões de visibilidade, sem você considerar retail media, sem você colocar o varejo na sala, sem você colocar esses dados de compra na sala. Seja dados para você segmentar, sejam dados para você, enfim, analisar uma campanha. A jornada do consumidor mudou. Se você não considerar esses pontos de contato ali, você vai perder o consumidor numa jornada que não é mais... ela não é mais linear, né? Então, a gente já colapsou esse funil já há algum tempo. Cara, caminhando aqui para o final, eu sei que você tem algumas brincadeiras ali, ou games que acontecem no Vamos lá. Mídia. Queria que você fizesse com a gente também. Vamos lá, tem uma nova. Tem uma nova? Tem uma nova. A nova é a seguinte. Eu quero ver, né? Eu trouxe um instrumento para ver o futuro. Eita! E eu quero ver o que vocês estão vendo, né? Eu vou seguir nesse caminho. Um por um? Não. Vamos deixar o João responder. O futurista tem que responder a nossa bola de cristal. João, estou aqui com uma bola de cristal. Você tem que me dizer o que você está vendo com relação ao futuro do varejo e da mídia. Através dessa bola de cristal. Eu não faço consultas remotas, mas olhando aí para a bola de cristal que está aí em cima da sua mesa, e em relação ao retail media, obviamente, e o mais óbvio que já está a acontecer é a introdução da inteligência artificial nessa geração desse conteúdo, e portanto, e como é que essa geração, essa capacidade de inteligência generativa poderá provocar mais inteligência e mais decisão nesse tipo de retalho, de comunicação no retalho, mas também antevejo por uma crise que nós temos comentado também, chamada, e que você referiu agora e muito bem, essa crise criativa. A crise criativa deve-se porque os criativos, alguns deles, não têm a capacidade de se reinventar e de acompanhar as novas tecnologias. Portanto, há uma necessidade dos clientes puxarem os criativos para dentro, dizer aos criativos isto é o que está a acontecer e se calhar educarem-se aos dois para então fazerem trabalho criativo. O criativo tem que
que saber as possibilidades, tem que conhecer as capacidades para então poder fazer propostas criativas. Eu acho que é isso que está a acontecer, é essa a barreira física. Portanto, inteligência artificial, criatividade e retail media, acho que vai ser uma fórmula de sucesso, é a minha opinião. É isso, ó. Tá vendo? Não deixa nenhuma rebarba assim para abertura de discussão. Eu concordo, tá tranquilo. E agora tem Eu acho que a gente é contra bolas de cristal aqui, viu? Vocês são Não, mas eu também. Assim, na verdade, ela é uma alegoria. O engraçado é que eu não sei porquê, mas ela parecia maior quando eu vi a imagem, né, do e-commerce, né? Não vamos usar o nome do e-commerce. Não. Mas tá bonito, tá bonito. Não, eu vi depois, ela tem o tamanho, os centímetros bonitinho lá. Aliás, super importante sobre o tema de retail media, as empresas colocarem os dados certinhos nas páginas. E aí tem uma outra brincadeira mais antiga que eu faço dos cartões, né? Eu faço para dar o cartão amarelo e vermelho, muito focado no retail media, mas assim, como vocês não são profissionais do retail media, vocês podem dar o cartão amarelo e vermelho para quem vocês quiserem, seja no segmento de dos eventos, ou sobre no futuro, ou sobre alguma coisa que vocês estão vendo nas empresas que estão erradas, alguma, sei lá, cultura. Eu vou deixar vocês totalmente à vontade. Então, não, mas o melhor é que só tem o amarelo e o vermelho. O verde não tá rolando. Não existe. Não, na verdade, teve uma vez uma pessoa que veio no episódio e ela não conhecia nada de futebol e ela falou assim, mas, tipo... O que eu faço com o aí agora, toda vez, assim, não existe muito combinado no episódio, no UFC. Mas eu só falo que existe o cartão vermelho e verde, para a pessoa estar preparada, né? Porque da outra vez eu preciso, não, o cartão verde eu dou... Não, tá bom, tudo bem. Se quer dar um cartão verde, eu deixo a pessoa à vontade, sempre. Entendi. Tá. Então aí, fiquem à vontade. Vai lá. Cara... Não, tô brincando. Se quiser dar um amarelo, tá tudo bem. Escolhe aí qual O Camilo é corintiano, ele tá super próximo da arbitragem. Então... Cara, cartão vermelho, eu acho que a gente tem que dar para superficialidade das coisas, né? Eu acho que a gente tá, como a gente falou, né? A gente tá olhando muito para repertório, para reputação e tudo. E num mundo que tem tanta coisa, eu acho que ninguém é especialista em nada e a gente está virando especialista de superfície, né? Então a gente vai especialista em piscina de criança, sabe? Que ele não é nem um mergulho, é muito raso assim. E a gente está olhando muito para isso e a gente criando verdades ali, olhando só para a superficialidade das coisas, né? Então eu acho que o cartão vermelho aí vai para os especialistas de ocasião. Gostei. Engraçado, roubou quase o meu cartão. Vou pegar o amarelo, então, pra gente fechar. É meio parecido, mas assim, no sentido de que a gente está procurando respostas muito rápidas e achando que as respostas de coisas complexas e profundas são muito fáceis, né? Então tá todo mundo, a história do chat GPT e né, de todas as AIs, todo mundo buscando a resposta que é mais fácil e ninguém prestando atenção de onde aquilo vem e por quê, né? E acho que assim, pra gente que tem essa relação e tenta ter essa relação tão intensa com os nossos clientes e tentar descobrir realmente as dores e ajudar a resolver, a gente escuta muito algumas coisas que é tentando simplificar demais coisas que não são simples. Então, acho que o meu cartão amarelo aí é um pouco para essa coisa de não, o chat GPT me responde, e aí tudo agora virou, né, tirando o fato dos emojis, que a gente já sabe quando o negócio veio ali da AI, essa coisa de ninguém tá parando mais, nem para prestar atenção no que está te respondendo ou prestar atenção se aquilo faz ou não sentido para a empresa, para o trabalho, para os desafios, tá? Simplesmente copia e cola ali, não, mas é que esse planejamento foi feito pelo chat GPT ou por qualquer uma das AIs. Mas faz sentido para sua empresa? Você pelo menos respondeu, né? Porque a gente tem umas coisas que a gente brinca que assim, responde para o chat GPT que ele inventou aquilo, ele provavelmente vai falar para você, é verdade, eu inventei. E ele mesmo vai conseguir te responder que aquilo não é uma verdade. Então, assim, dá um passo atrás, vamos olhar com calma o que a gente está fazendo para ter certeza que a gente está seguindo no caminho mais correto possível, digamos assim. A gente não tem brincadeiras aqui, mas a gente quer fazer essa com você. Aí o seu cartão vermelho, o seu cartão amarelo,
sobre... Olhando para futuros, vai. Para futuros? Olha para sua bola de cristal, já que você é o dono dela. Olha para sua bola de cristal aí e cartão amarelo e vermelho pro que está acontecendo em relação a futuros. Cara, eu acho que, assim, sobre... Principalmente olhando um pouco nessa visão de varejo, mídia, né? De retail mídia, eu vejo uma consolidação muito grande de varejistas grandes como importantes players de mídia, e o que vai torná-los muito mais importantes e fazê-los ganhar cada vez mais share e importância. Eu espero, né, desenhando nossos futuros, o que eu desejo é que a gente possa ter, assim como tem o Open Finance, né, que a gente pode portabilidade da nossa conta bancária, poder portabilidade da nossa cesta de compras. Então, eu tenho a minha cesta de compras, eu tenho meus hábitos de consumo, eu posso escolher onde eu vou comprar, onde eu não vou comprar, não preciso, não, essa empresa já tem meus dados, eu estou amarrado a ela e vou sempre ter que comprar nela. Isso é uma coisa que eu acho que seria muito legal que acontecesse e que as marcas pudessem falar com a gente de uma maneira, enfim, da melhor maneira possível, sempre criativas, agradáveis, né, e oferecendo valor, não só, enfim, se a marca só porque ela está repetidas vezes, né, assim, com aquela frequência enorme na nossa cabeça. Acho que isso é um futuro que eu desejo ver aqui nessa bola de cristal. E dos cartões amarelo e vermelho, poxa, eu espero, assim, primeiro o cartão vermelho para as empresas que não estão vendo retail media a longo prazo, só estão vendo assim, tipo, é alguma coisa legal agora, mas não estão entendendo que isso é um negócio perene, e seja de varejistas, marcas, entender que eles precisam se organizar para isso, né, se planejar para isso. Isso é um cartão vermelhaço. E cartão amarelo... Puxa, tinha que ter pensado. Posso passar? Eu deixo. Vamos. Tudo bem. Não, eu vou depois. Uma hora ele vai aparecer por aqui. Bom, é isso, né? Vamos. Tem muita conversa, né, pra gente. Vamos estabelecer essa parceria acontecendo de verdade aqui. É aquela hora que a gente olha, né? Lembrando de Muito Louco, que ele fala que a gente tem que olhar para a câmera e falar, ó, quer saber mais sobre retail media e tá por dentro de todas as notícias, acompanhar o mercado e tudo? Siga esse cara nas redes sociais, subscreva aí no canal do Retail Media FCcast para poder tá por dentro aí de tudo que vem dessa jornada e acompanhe para a gente estar sempre nessa conversa aqui. E eu quero, enfim, o site é o Institute for Tomorrow. O site nosso, ele é diferente. É melhor colocar Institute for Tomorrow no Google. Ali vai achar o site. Tá bom. Mas acompanha a gente está no Instagram, no LinkedIn, tem bastante coisa saindo, além, obviamente, dos canais de podcast, videocast agora. Então, estamos sempre por aqui. E eu também quero falar, assim, experiência que foi viajar com vocês no South by Southwest, 2 anos atrás, eu acho. Foi game changer, né? Porque você chega lá no negócio, é só ir. Ninguém fala que é só ir. Enfim, a ajuda de vocês foi impressionante. E realmente, aquelas encontros no fim do dia, né? Poxa, você vai lá, assiste uma coisa, aí você encontra outras pessoas que viram coisas diferentes, fala, nossa, que bacana. E, enfim, foi uma super experiência. Quero ver se eu volto aí, né? Bora. A próxima é China. Vem com a gente. É isso, gente. Obrigado por estar conosco. Um grande abraço. Até o próximo episódio.